Estou pensando que deveríamos reformar a ala leste, anunciou Daniel, agitando seu uísque no copo de cristal que eu lhe dei no nosso 5º aniversário. A luz do sol de outono filtrava-se através de nossas janelas salientes, iluminando as bancadas de mármore italiano importado que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Fiz uma pausa, a xícara de café a meio caminho dos lábios. A ala leste? Mas nós a refizemos no ano passado. Isso foi seu design, Claire, ele respondeu, sua voz carregando aquele tom desdenhoso ao qual eu estava acostumado. É muito feminino. Estou pensando em algo mais moderno, mais ousado. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando. E se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Eu mordi a réplica dançando na minha língua. A reforma da ala leste foi publicada na Architectural Digest, mas Daniel estava muito ocupado para comparecer à sessão de fotos. Como se ele estivesse muito ocupado com muitas coisas nos últimos 3 anos do nosso casamento de uma década. Entendo, eu disse em vez disso, voltando para meu laptop, onde estava revisando silenciosamente os relatórios trimestrais da Harrison Holdings, a empresa da minha família. A empresa que pagou por esta casa, embora Daniel convenientemente se esquecesse desse fato sempre que não combinava com sua narrativa. Já entrei em contato com alguns designers. Eles virão na próxima semana, continuou ele, verificando seu Rolex. Também um presente meu. Ah, e preciso que você esvazie seu escritório até quinta-feira. Richard precisa de um espaço para trabalhar quando vier me visitar. Richard era o mais novo protegido de Daniel no escritório de arquitetura onde meu marido era sócio sênior. Uma posição que ele só conseguiu depois que eu o apresentei à extensa rede de desenvolvedores e investidores de meu pai. Meu escritório? Olhei para cima, mantendo cuidadosamente minha expressão neutra. Onde devo trabalhar? Daniel acenou com a mão com desdém. Você pode usar a marquise. Não é como se você precisasse de muito espaço para o seu hobby. Meu hobby era administrar a fundação de caridade que distribuía mais de 5 milhões de dólares anualmente para programas educacionais para crianças carentes. Uma fundação inteiramente financiada pela empresa da minha família. Entendo, repeti, fechando meu laptop com cuidado deliberado. E quanto tempo Richard vai ficar? Algumas semanas, talvez 1 mês. O projeto Wellington está em fase crítica. Ele esvaziou o copo e o pousou com um tilintar agudo. Ele é brilhante, Claire. O arquiteto mais jovem a ganhar a bolsa Pritzker. A empresa tem sorte de tê-lo. Balancei a cabeça, já catalogando mentalmente o que precisaria mover. A marquise vazava durante chuvas fortes, mas apontar isso só levaria a outro sermão sobre minha negatividade. Você estará em casa para jantar esta noite? Eu perguntei em vez disso. Daniel consultou o relógio novamente, franzindo a testa. Não. Reunião tardia com a equipe de Wellington. Não espere acordado. Essa era a nossa rotina. As reuniões tardias começaram há 2 anos, mais ou menos na mesma época em que o leve cheiro de perfume desconhecido começou a impregnar suas camisas. Eu parei de fazer perguntas. Parei de me perguntar. Nosso casamento se tornou uma dança, cuidadosamente coreografada de evitação e educação. Tenha um bom dia, então, eu disse, levantando-me para enxaguar minha xícara de café na pia. Daniel já estava ao telefone, os dedos batendo rapidamente enquanto se dirigia para a porta. Ele fez uma breve pausa, como se estivesse se lembrando de algo. Ah, e Claire, diga a Rosa para limpar a suíte de hóspedes também. Certifique-se de que os lençóis de algodão egípcio estejam na cama. A suíte de hóspedes. Ao lado de seu escritório. No extremo oposto da casa ao nosso quarto. Claro. Respondi à porta que se fechava. Fiquei em silêncio por um longo momento, ouvindo o ronronar do seu BMW enquanto ele descia pela nossa entrada circular. Então peguei meu telefone. Eleanor. É Claire. Você pode vir? Precisamos conversar.
Eleanor Harrison era minha melhor amiga desde o internato. Agora ela também era o braço direito do meu pai na Harrison Holdings e a única pessoa, além dos meus pais, que sabia toda a verdade sobre o meu casamento. Ele está mudando sua amante? A voz de Eleanor ecoou na minha cozinha 2 horas depois. Ela andava de um lado para o outro. Seu terno azul marinho contrastava fortemente com meu traje casual. Na sua casa? E ele quer que você prepare a suíte de hóspedes? Tomei um gole de chá, observando sua indignação com uma espécie de diversão distanciada. Não tenho certeza se Richard é seu companheiro. Ele é um jovem arquiteto do escritório. Eleanor parou de andar para me olhar. Claire, você é brilhante com estratégias de investimento e logística organizacional, mas às vezes você é deliberadamente obtuso. Daniel não toca no seu lado do armário há meses. Ele está trabalhando até tarde, 5 noites por semana. E agora ele quer mudar alguém chamado Richard para a suíte de hóspedes e reformar a ala leste para ser menos feminina? Quando ela colocou assim, parecia bastante óbvio. O que você vai fazer? Ela perguntou, finalmente sentando-se à minha frente. Larguei minha xícara de chá. O que você sugeriria? Confrontá-lo? Criar uma cena? Você sabe que esse não é meu estilo. Não, concordou Eleanor. Mas ser capacho também não é. Claire, esta casa é sua. Nosso dinheiro. Corrigi. Automaticamente. Somos casados. A sobrancelha de Eleanor se arqueou. Com um acordo pré-nupcial rígido que seu pai insistiu, graças a Deus. Um acordo pré-nupcial que afirma especificamente que todas as propriedades possuídas antes do casamento permanecem ativos separados. Suspirei, passando o dedo pela borda da minha xícara. Não é sobre dinheiro, Ellie. Nunca é com você. Ela admitiu, sua voz suavizando. Mas ele está se aproveitando de você. Já faz anos. E agora ele está trazendo o caso dele para sua casa e expulsando você de seu próprio escritório? Onde isso termina? A pergunta pairou no ar entre nós. Onde, de fato? Preciso de tempo para pensar. Eu disse finalmente. Eleanor estendeu a mão, por cima da mesa para apertar minha mão. Só me prometa uma coisa. Não mude de escritório. Ainda não. Espere uma semana. Assenti, embora não tivesse certeza da diferença que uma semana faria. Naquela noite, sentei-me em meu escritório cercado pela cuidadosa coleção de uma década. Livros de arquitetura e design que estudei para entender melhor a paixão de Daniel. Fotografias de eventos de caridade e inaugurações de edifícios onde eu ficava ao fundo enquanto ele ocupava o centro do palco. Prêmios por trabalhos filantrópicos que ele raramente reconhecia. Meu telefone tocou com uma mensagem de Daniel, preso na reunião. Ficando no escritório esta noite. Vejo você amanhã. O escritório, que tinha um sofá perfeitamente funcional na sala de conferências. Não é um hotel, o que deixaria um rastro de cartão de crédito. Daniel tornou-se cuidadoso ao longo dos anos, mas não o suficiente. Eu tinha visto as cobranças de jantares aos quais nunca compareci. Presentes que nunca recebi. Eu realmente me tornei um clichê? A esposa rica, fechando os olhos às indiscrições do marido para manter a fachada de um casamento perfeito? Meu laptop emitiu um ping com um e-mail recebido. A linha de assunto dizia: planos preliminares, renovação da ala leste. Curioso, abri. Era da conta profissional de Daniel, mas claramente foi enviado para mim por engano. O e-mail continha uma série de anexos denominados Residência Wellington, Fase 1, Residência Wellington, Suite Master e Residência Wellington, Escritório de Richard. Residência Wellington. Nossa casa nunca foi chamada assim. Era a Harrison House, em homenagem à minha família, que a construiu há 3 gerações. Cliquei no primeiro anexo. Os planos mostravam uma destruição completa da ala leste. Não apenas redecoração, mas mudanças estruturais. A suíte master seria realocada. Meu escritório se tornaria o escritório de Richard. A marquise nem estava etiquetada.
Com crescente descrença, abri os outros anexos. Cada um revelou mudanças mais extensas, transformando espaços que eu havia cuidadosamente selecionado ao longo dos anos. Na parte inferior do e-mail havia uma breve troca. Estes parecem ótimos. Claire não será um problema. Ela nunca é. Daniel tem certeza? Afinal, a casa é dela. Ricardo confia em mim. Ela não tem ideia do que está na escritura. Quando ela descobrir, será tarde demais. Daniel, se você diz isso, mal posso esperar para torná-lo nosso. Ricardo. Minhas mãos estavam firmes quando fechei o laptop. Estranhamente estável, considerando a raiva gelada que se cristalizava em meu peito. Então, Daniel achou que eu não tinha ideia do que estava na escritura da casa de minha família. A casa que meu avô construiu, que meu pai me deu no meu 25º aniversário. A casa que nunca, nem por um momento, pertenceu a Daniel Harper. Peguei meu telefone novamente. Eleanor, sou eu. Preciso da equipe jurídica da Harrison Holdings, amanhã de manhã, e preciso do meu pai. O escritório particular de William Harrison na Harrison Holdings ocupava todo o último andar do prédio que levava seu nome. Aos 73 anos, ele ainda trabalhava diariamente, embora tivesse oficialmente transferido o cargo de CEO para Eleanor 5 anos antes. Meu pai construiu seu império a partir da modesta empresa imobiliária que seu pai havia fundado, expandindo-se para desenvolvimento, investimentos em tecnologia e hotelaria. Ele ergueu os olhos de sua mesa quando entrei, seus olhos astutos não deixando escapar nada. Claire, disse ele, levantando-se para me cumprimentar com um beijo na bochecha. Eleanor disse que era urgente. É, respondi, sentando-me em frente a ele. Eleanor já estava lá, junto com Jared Mills, chefe do departamento jurídico da Harrison. Holdings. Antes de começarmos, disse meu pai recostando-se na cadeira, quero saber uma coisa. Você está finalmente pronto para se divorciar daquele parasita com quem se casou? Eu me encolhi. Meu pai nunca escondeu sua desaprovação por Daniel, embora respeitasse minhas escolhas o suficiente para manter isso em grande parte privado. Pai. William. Eleanor interrompeu suavemente. Vamos ouvir Claire primeiro. Acenei com gratidão. Para Eleanor e peguei meu laptop. Eu preciso te mostrar uma coisa. Durante os 20 minutos seguintes, contei-lhes o e-mail, os planos, a conversa entre Daniel e Richard. A cada revelação, a expressão do meu pai ficava sombria. Ele planeja reformar sua casa sem consultar você? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Ele acredita que não sei o que está na escritura. Expliquei. Isso de alguma forma, ele tem direito a Harrison House. Jared Mills ajustou os óculos. Ele não faz isso. A escritura é clara. A propriedade foi doada a você antes do casamento e protegida por seu acordo pré-nupcial. Além disso, todas as reformas foram pagas através de seu fundo fiduciário, mantendo o status da propriedade como seu bem separado. Daniel parece pensar o contrário, eu disse. Meu pai se inclinou para a frente. Claire, o que exatamente você quer fazer aqui? Era a pergunta que eu estava me perguntando a noite toda. O que eu queria? Quero entender o que ele está planejando. Eu disse lentamente. Ele tem me expulsado sistematicamente da minha própria casa. Primeiro do meu escritório, depois insinuando que eu deveria usar a marquise. Agora, esses planos de reforma que nem sequer incluem um espaço para mim. Ele não está apenas tendo um caso, disse Eleanor calmamente. Ele está tentando tomar sua casa. Isso é impossível. Jared interveio. Mesmo que ele de alguma forma tenha contestado a escritura, o que não pode, o acordo pré-nupcial é infalível. A menos que, disse meu pai pensativo, ele pense que encontrou uma brecha. Daniel é arrogante, não estúpido. Ele não tentaria isso se não acreditasse que tinha algum ângulo. Olhei para os três. Meu pai, meu melhor amigo, o advogado que protegeu os interesses de nossa família durante décadas. Preciso saber o que ele está planejando, repeti. E eu preciso detê-lo antes que ele destrua minha casa.
Eleanor trocou um olhar com meu pai. Podemos ajudar com isso. Meu pai assentiu. Jared, prepare os documentos legais que discutimos no ano passado. Aqueles que Claire se recusou a considerar. Eu fiz uma careta. Quais documentos? Apenas opções, disse meu pai suavemente. Caso você tenha mudado de ideia sobre certos acordos. Jared assentiu e saiu da sala. O tablet de Eleanor tocou e ela olhou para ele. Interessante, ela murmurou. A empresa de Daniel acaba de solicitar licenças para grandes reformas na Harrison House. Eles estão agilizando-as através de canais, que contornam as revisões de preservação histórica normalmente exigidas para propriedades em sua vizinhança. Ele não pode solicitar licenças sem o consentimento do proprietário, eu disse. Eleanor virou seu tablet para mim. De acordo com isto, ele está com ele. Há um documento com a sua assinatura. Meu sangue gelou. Isso é impossível. Nunca. Assinei nada. A expressão do meu pai era estrondosa. Falsificação. Adicione isso à lista, Jared. Ele gritou para o advogado que acabara de entrar novamente na sala. Jared me entregou uma pasta. Estes são os documentos que você solicitou no ano passado, Sr. Harrison. E algumas opções adicionais, dados os novos desenvolvimentos. Abri a pasta e examinei o conteúdo. Papéis do divórcio. Ordens de proteção, de propriedade. E mais uma coisa. Uma série complexa de documentos transferindo a Harrison House para um fundo familiar com termos muito específicos. O que é isso? Eu perguntei, segurando o documento fiduciário. Seguro, respondeu meu pai. Contra exatamente esse tipo de situação. Olhei para ele interrogativamente. Você nunca quis alavancar sua posição financeira contra Daniel, explicou ele. Você insistiu em manter a ficção de que são iguais, apesar do fato de que toda a carreira dele foi construída sobre suas conexões e seu dinheiro. Eu respeitei isso, mesmo quando discordei, mas também me preparei para o dia em que você poderia precisar de proteção dele. Olhei para os documentos, uma estranha calma tomando conta de mim. O que exatamente isso faria? Isso colocaria Harrison House em um fundo familiar, com você como o principal beneficiário e administrador. Daniel não teria direito a isso, agora ou nunca. Qualquer tentativa de reformar, modificar ou mesmo redecorar exigiria a aprovação, por escrito de todos os administradores. Você, eu e Eleanor. Parece extremo, eu disse suavemente. É? Eleanor perguntou. Ele está falsificando sua assinatura nas licenças, Claire. Ele está planejando levar seu amante para sua casa e expulsar você. O que vem a seguir? Pensei na marquise com goteiras no telhado. Sobre ser relegado a espaços que Daniel considerou sem importância. Sobre o apagamento sistemático da minha presença da minha própria casa. Quando isso pode ser executado? Perguntei. O sorriso do meu pai era tênue. Já foi, só precisa da sua assinatura. Eu preparei isso há meses, depois que Daniel tentou fazer uma linha de crédito usando a casa como garantia. Minha cabeça levantou. Ele fez o quê? Ele foi negado, é claro, disse Eleanor rapidamente. O banco nos contatou imediatamente. Lidamos com isso discretamente. Por que não me contaram? Eu exigi. Meu pai e Eleanor trocaram outro olhar. Você estava na Suíça, disse meu pai cuidadosamente. Naquela clínica. A clínica, onde passei 6 semanas me recuperando do que Daniel caracteristicamente chamava de minha última decepção. Um segundo aborto que quase me matou. Enquanto eu lutava pela minha vida, meu marido tentava aproveitar a casa da minha família, para ganhar dinheiro. Entendo, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Peguei uma caneta e assinei meu nome nos documentos fiduciários com cuidado deliberado. O que acontece agora? Agora, disse meu pai. Vamos esperar e ver o que Daniel fará a seguir. Mas estaremos prontos. A espera durou exatamente 3 dias. Voltei para casa depois de uma reunião da fundação e encontrei uma frota de caminhões estacionados na minha garagem. Homens de macacão carregavam móveis, meus móveis,
para fora da ala leste. Estacionei o carro e entrei calmamente, em casa, ignorando os olhares curiosos dos trabalhadores. No hall de entrada, encontrei Daniel orientando o trânsito com um tablet na mão. Claire, disse ele, claramente surpreso em me ver. Você chegou em casa mais cedo. Evidentemente, respondi, observando dois homens lutando para remover a escrivaninha antiga do meu escritório, a escrivaninha da minha avó, transmitida por gerações de mulheres Harrison. O que está acontecendo aqui, Daniel? A reforma, ele disse suavemente, embora eu tenha percebido o brilho de desconforto em seus olhos. Eu te contei sobre isso na semana passada. Você mencionou a vinda de designers, corrigi. Não é uma destruição completa da ala leste. Esse é o meu escritório que eles estão esvaziando. O sorriso de Daniel não alcançou seus olhos. Nós discutimos isso. Você está se mudando para a Marquise, lembra? Richard precisa de um espaço de trabalho adequado. Richard, eu repeti. Seu protegido da empresa. Aquele que fica na suíte de hóspedes. Isso mesmo. Daniel olhou para o relógio. Na verdade, ele deve chegar a qualquer minuto. Por que você não vai se refrescar? Você parece cansado. Ignorei a farpa. Para onde vão meus móveis? Armazenamento, por enquanto. Até decidirmos o que funciona com o novo design. Observei enquanto outro pedaço da minha herança passava por mim. E quem somos nós neste cenário, Daniel? Um elegante Audi preto parou na entrada da garagem, distraindo-o momentaneamente. Surgiu um jovem, alto, esguio, com cabelos escuros artisticamente desgrenhados e roupas de grife que provavelmente custavam mais do que um arquiteto júnior deveria poder pagar. Ah, aí está ele, disse Daniel, todo o seu comportamento mudando. Ele ajeitou a gravata e alisou o cabelo num gesto tão revelador que era quase cômico. Ricardo, bem-vindo! Observei enquanto Richard se aproximava, notando a maneira proprietária com que seus olhos examinavam a casa. Minha casa. Quando seu olhar pousou em mim, vi um lampejo de reconhecimento, rapidamente mascarado. Richard, esta é Claire, minha esposa, disse Daniel, a palavra esposa carregando uma inflexão que eu não ouvia há anos. Claire, este é Richard Wellington, o gênio arquitetônico de quem tenho falado. Wellington, como o nome do projeto nesses planos de renovação. Não tem o nome de um cliente, mas sim da amante de Daniel. Prazer em conhecê-la, Sra. Harper, disse Richard, estendendo a mão. Seu aperto era firme, seu sorriso confiante. Daniel, me contou muito sobre você. Ele tem? Eu respondi, meu próprio sorriso perfeitamente agradável. Que interessante. Ele não me contou quase nada sobre você. Um silêncio constrangedor caiu. Daniel limpou a garganta. Richard ficará conosco por algumas semanas enquanto finalizamos o projeto de Wellington. Mandei preparar a suíte de hóspedes. Para ele. O projeto Wellington, repeti. Aquele que está mantendo você no escritório até tão tarde? O sorriso de Daniel se apertou. Entre outros, temos vários projetos importantes em desenvolvimento. Eu vejo. Virei-me para Ricardo. E todos os arquitetos juniores recebem essa atenção pessoal dos sócios seniores da Harper & Associates? O sorriso confiante de Richard vacilou. Claire, Daniel interrompeu bruscamente. Richard é um talento especial. A empresa está investindo no seu desenvolvimento. Tenho certeza que sim, murmurei. Virei-me para ir embora e então parei. Oh, Daniel, aqueles homens estão prestes a levar a mesa da minha avó para o depósito. Por favor, peça-lhes que a devolvam ao meu escritório imediatamente. Claire, nós discutimos isso. Esse espaço está sendo reformado para meu escritório, terminei com firmeza. O que permanecerá? Se Richard precisar de um espaço de trabalho, ele poderá usar a sala de conferências da empresa. É para isso que serve, não é? A expressão de Daniel escureceu. Podemos discutir isso mais tarde. Não há nada para discutir. Respondi. Essa mesa fica. E meu escritório também.
Agora, se você me dá licença, tenho ligações para fazer. Afastei-me, sentindo seus olhos nas minhas costas. Enquanto subia as escadas para o nosso quarto, que em breve seria só meu, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Eleanor. Está acontecendo. Ricardo chegou. É hora de implementar a primeira fase. Sua resposta veio instantaneamente. Documentos arquivados esta manhã. A confirmação chegará dentro de 1 hora. Aguente firme. No nosso quarto, fui até o armário e comecei a remover metodicamente as coisas de Daniel, colocando-as cuidadosamente nas malas que ele usou em sua última viagem de negócios. As viagens que se tornaram mais frequentes, no último ano, coincidindo com a chegada de Richard à empresa. Meu telefone tocou com outra mensagem de Eleanor. Confirmação recebida. Harrison House Trust, registrado oficialmente. Daniel Harper não tem nenhuma reivindicação legal a partir das 9h42 de hoje. Sentei-me na beira da cama, com as malas prontas ao meu lado, e esperei pelo inevitável confronto. Pela janela, pude ver mais trabalhadores chegando. Um homem de capacete examinava a parede externa da ala leste, marcando as medidas numa prancheta. Eles estavam se movendo rapidamente. Muito rápido para renovações padrão. Era quase como se estivessem competindo contra alguma coisa. Ou alguém. Meu telefone tocou. Era Jared Mills. Senhora Harper, recebemos algumas informações preocupantes. Seu marido solicitou licenças, alegando ser o proprietário legal da propriedade. Nós contestamos isso e impusemos uma ordem de suspensão de obras em qualquer reforma. Mas há mais. Ele também solicitou um empréstimo substancial usando a propriedade como garantia. Como... Isso é possível? Perguntei. Ele não está na escritura. Essa é a parte preocupante, Jared disse gravemente. O pedido inclui uma escritura comprovativa da copropriedade, com a sua assinatura. A falsificação que Eleanor mencionou. Não apenas para licenças, mas para fraudes financeiras. Que fazemos? Perguntei. Já notificamos as autoridades, respondeu Jared. Mas dadas as circunstâncias, o Sr. Harrison achou que você poderia querer lidar com isso. Em particular, pelo menos inicialmente. Pensei em Daniel lá embaixo, orientando os trabalhadores a desmantelar meu patrimônio. Sobre Richard Wellington inspecionando minha casa como se já fosse dele. Sobre a marquise com goteiras no telhado, onde meu marido pensava que eu pertencia. Diga ao meu pai que eu cuido disso. Eu disse, me surpreendendo com o aço na minha voz. E Jared, obrigado. Encerrei a ligação e me levantei, alisando minha saia com mãos firmes. Da minha gaveta de cabeceira, retirei o arquivo contendo a escritura original da Harrison House, junto com os documentos fiduciários que assinei há 3 dias. Era hora de recuperar o que era meu. Descendo as escadas, pude ouvir Daniel e Richard conversando em voz baixa na sala. Eles ficaram em silêncio quando entrei, a expressão de Daniel cautelosa, a de Richard cuidadosamente vazia. Claire. Daniel começou, seu tom conciliatório. Acho que começamos com o pé esquerdo. Richard e eu estávamos discutindo como podemos tornar essa transição mais tranquila para todos. Você estava? Coloquei o arquivo na mesa de centro entre nós. Isso é interessante porque tenho tido discussões semelhantes, com meu pai, e com a equipe jurídica da Harrison Holdings. O sorriso de Daniel congelou. O que você está falando? Estou falando de documentos falsos, Daniel. Solicitações de autorização. Solicitações de empréstimo. Uma escritura falsificada que demonstra a propriedade conjunta da Harrison House. Abri o arquivo, retirando a escritura original. Talvez você queira explicar como seu nome apareceu neste documento quando a única cópia legítima mostra claramente a propriedade exclusiva de Claire Elizabeth Harrison. A cor sumiu do rosto de Daniel. Richard mexeu-se desconfortavelmente no sofá, subitamente muito interessado nos sapatos. Claire, Daniel disse, sua voz baixa e alerta. Este não é o momento nem o lugar. É exatamente a hora e o lugar. Eu o interrompi. Na minha casa, que você sistematicamente tentou tirar de mim. A casa que você planejava reformar para acomodar seu amante.
enquanto me relegava a uma marquise com vazamentos. A cabeça de Richard levantou-se. Vazando? Ah, sim, eu disse agradavelmente. Terrível corrente de ar também, praticamente inutilizável durante o inverno. Mas de acordo com os planos de reforma que vocês dois planejaram, é onde eu pertenço. Fora de vista, enquanto vocês transformam a casa da minha família na residência Wellington. Daniel levantou-se abruptamente. Você está histérico. Richard é um colega. Essas reformas são para o benefício da casa. Pare de mentir, Daniel. Minha voz estava baixa, mas firme. Eu vi os e-mails, vi os planos, sei exatamente o que você estava tentando fazer. E o que foi isso, Claire? Ele desafiou, o desespero aparecendo em seu tom. Melhorar uma propriedade datada? Criar um espaço moderno para receber clientes? Pelo amor de Deus, este lugar é um mausoléu para o passado da sua família. É minha herança, corrigi. Um que você gostou de desfrutar durante a última década. Morando em meu mausoléu, dirigindo carros comprados com meu dinheiro, construindo uma carreira com base nas conexões de minha família. Richard levantou-se, de repente. Eu deveria ir. Sente-se, Richard. Eu disse sem ser rude. Você é tão vítima das manipulações de Daniel quanto eu. Ele lhe disse que a casa era dele? Que tinha o direito de lhe oferecer um lugar aqui? Richard olhou entre nós, confusão evidente. Ele disse que você estava tendo problemas, que você ficava com seus pais a maior parte do tempo, e ele ficava sozinho nesta casa grande. Eu ri baixinho, um som desprovido de humor. Não fico com meus pais desde a faculdade. Estive aqui mesmo, na casa que meu avô construiu, observando o desenrolar do caso cada vez mais transparente de meu marido, enquanto ele planejava tomar o que nunca foi dele. A expressão de Daniel ficou feia. Sua vadia frígida. Você acha que eu não sei quanto você vale? Quanto vale esta casa? 10 anos que desperdicei bancando o marido obediente para uma mulher que não consegue nem me dar filhos. A bofetada ecoou na sala silenciosa. A cabeça de Daniel virou para o lado, sua bochecha ficando vermelha com a marca da minha mão. Saia, eu disse, minha voz mortalmente baixa. Vocês dois. Agora. Richard já estava se movendo, recolhendo. O casaco, claramente desesperado para escapar da situação implodente. Daniel não se mexeu. Esta é a minha casa também. Investi anos. Você não investiu nada, corrigi, deslizando outro documento do arquivo. Esta é uma cópia do Harrison House Trust, executada há 3 dias. A propriedade agora é mantida sob custódia, comigo, meu pai e Eleanor Harrison como curadores. Você não tem direito a ela, legal ou não. Você não pode fazer isso. Daniel balbuciou. Somos casados, propriedade comunitária. Acordo pré-nupcial, eu o lembrei. Aquele que você assinou tão ansiosamente, pensando que estava protegendo seu modesto escritório de arquitetura das mãos ávidas da minha família. Aquele que afirma claramente que todas as propriedades possuídas antes do casamento permanecem. Bem separados. O rosto de Daniel se contorceu de raiva. Eu vou contestar. Vou processar você, seu pai, todo o maldito Império Harrison. Com base em quê? Eu perguntei calmamente. Os documentos falsificados? Os pedidos de empréstimo fraudulentos? As licenças apresentadas sob falsos pretextos? Por favor, vá em frente. Tenho certeza de que o promotor público estaria muito interessado em sua explicação. Richard havia recuado até a porta, observando a conversa com horror crescente. Daniel, ele disse com urgência. Devíamos ir. Agora. Mas Daniel não estava, ouvindo. Ele avançou para mim. Seu rosto era uma máscara de fúria. Você se acha tão inteligente, não é? Escondido atrás dos advogados e do dinheiro do papai. Você não é nada sem o nome Harrison. Nada. Eu me mantive firme, enfrentando sua raiva com uma calma gelada. E você também não é nada sem... Isso, Daniel. Quantos de seus clientes vieram através dos contatos do meu pai? Quantos projetos foram financiados pelos investimentos de Harrison?
até mesmo sua preciosa parceria na empresa. Você acha que ganhou isso apenas com talento? As mãos de Daniel cerraram-se ao seu lado. Por um momento, pensei que ele poderia me atacar. Em vez disso, ele se virou, pegou um vaso de cristal, um presente de casamento da minha mãe, e o jogou contra a parede, onde se espatifou de forma espetacular. Daniel. Richard engasgou, chocado. Eu não vacilei. Você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Depois disso, a segurança irá escoltá-lo para fora do local. Quaisquer itens deixados serão entregues em seu escritório. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu sou seu marido. Você deixou de ser meu marido no momento em que decidiu levar seu amante para minha casa. Respondi calmamente. Os papéis do divórcio também estão no arquivo. Você os achará bastante generosos, considerando as circunstâncias. Daniel pegou o arquivo, folheando-o com as mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu enquanto ele lia os termos. Isso não é nada. Uma ninharia. É exatamente a isso que você tem direito no acordo pré-nupcial que assinou. Eu disse. Mais uma indenização se você quiser, em troca de um divórcio tranquilo e incontestado com um NDA abrangente. Lute comigo sobre isso, Daniel. E você não receberá nada, exceto uma exposição pública de sua fraude e tentativa de roubo. Richard havia chegado até o hall de entrada. Vou esperar no carro, ele murmurou, praticamente correndo para a porta. Daniel observou-o partir e depois voltou-se para mim, a sua raiva dando lugar ao cálculo. Podemos resolver isso, Claire. Passamos 10 anos juntos. Isso conta para alguma coisa. Isso contou para tudo. Concordei calmamente. Até você decidir que não. 1 hora, Daniel. O tempo está correndo. Virei-me e fui embora, deixando-o parado, entre os cacos de cristal e as ruínas da vida que ele tentou roubar de mim. Pela janela, pude ver Richard andando ao lado de seu Audi, o telefone pressionado no ouvido, gesticulando freneticamente. Meu telefone tocou com uma mensagem de Eleanor. Equipe de segurança a caminho. Hora prevista de chegada. 20 minutos. Você está seguro? Eu digitei de volta. Sim. Daniel está recolhendo suas coisas. Richard está esperando lá fora. Mantenha a segurança discreta até que seja necessário. Enquanto eu observava da janela, do meu quarto, Daniel apareceu 45 minutos depois, carregando 2 malas, as que eu já havia preparado para ele. Ele os jogou no porta-malas de seu BMW. Trocou palavras tensas com Richard e depois sentou-se no banco do motorista. Richard hesitou, olhando para a casa mais uma vez antes de entrar no carro. Os 2 veículos se afastaram, o cascalho rangendo, sob os pneus. Os trabalhadores já haviam partido, deixando atrás de si caminhões de mudança meio vazios e móveis parcialmente desmontados. Meu telefone tocou. Foi meu pai. Está feito? Ele perguntou sem preâmbulos. Sim, respondi, observando o último vislumbre do carro de Daniel desaparecer na estrada sinuosa. Ele se foi. E o menino Wellington? Richard? Também se foi. Embora eu ache que ele foi mais enganado do que enganador. Meu pai grunhiu, não convencido. A equipe de segurança permanecerá no local durante as próximas 72 horas. Eleanor está cuidando das notificações legais à firma de Daniel sobre licenças e pedidos de empréstimo fraudulentos. As acusações serão apresentadas? Perguntei, sentindo-me subitamente exausto agora que o confronto havia terminado. Isso é com você, disse meu pai. Mas Claire, ele tentou roubar sua casa, sua herança. Isso não é algo que podemos simplesmente ignorar. Eu sei, sussurrei, olhando ao redor do quarto que dividia com um homem que estava planejando me apagar da minha própria vida. Eu só preciso de tempo para pensar. Leve todo o tempo que precisar, disse meu pai, sua voz suavizando. A casa está segura. Você está seguro. Todo o resto pode esperar. Encerrei a ligação e afundei na beira da cama, as emoções finalmente me alcançando. Não tristeza pelo meu casamento, que estava morrendo aos poucos há anos,
Nem mesmo a raiva pela traição de Daniel, que estava fermentando sob a superfície há mais tempo do que eu gostaria de admitir? Não. O que senti foi algo totalmente diferente. Alívio. E por baixo disso, algo que eu não sentia há muito tempo. Possibilidade. Eu era Claire Elizabeth Harrison, único proprietário da Harrison House. E pela primeira vez em 10 anos, o seu futuro, e o meu, pertencia inteiramente a mim. Lá fora, a equipe de segurança que meu pai havia enviado estava assumindo posições discretas ao redor da propriedade. Lá dentro, comecei o lento processo de recuperação do meu espaço, peça por peça, começando pela mesa da minha avó, que seria devolvida ao meu escritório, onde pertencia. Este foi apenas o começo. Daniel poderia ter morrido, mas eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele não aceitaria a derrota facilmente. Ele voltaria, com advogados, ameaças e exigências. Deixe-o vir. Eu estaria pronto. Afinal, esta era a minha casa, minhas regras. E Daniel Harper estava prestes a aprender exatamente o que significava subestimar um Harrison. A manhã seguinte à partida de Daniel amanheceu com uma quietude incomum. Pela primeira vez em anos, acordei sem a pretensão de um casamento funcionando, pairando sobre mim. Não há necessidade de preparar o café da manhã preferido de Daniel. Não há necessidade de filtrar minhas palavras. Não há necessidade de me diminuir para acomodar seu ego. Desci as escadas de roupão, notando os espaços vazios onde a equipe de mudança havia começado a remover os móveis antes de ser parada. Os cacos de cristal do vaso que Daniel quebrou ainda estavam espalhados pelo chão da entrada. Evidência de sua birra final. Senhora Harper? Virei-me e encontrei Marcos, o chefe da equipe de segurança que meu pai havia despachado, parado respeitosamente na porta. Senhora Harrison, eu corrigi, automaticamente. Era hora de recuperar meu nome junto com minha casa. Apenas Claire está bem, no entanto. Ele assentiu. Senhora Harrison, nós protegemos o perímetro. Minha equipe manterá turnos pelas próximas 72 horas, conforme indicado. Devo informá-la que o Sr. Harper tentou retornar 2 vezes durante a noite. Minhas sobrancelhas levantaram. 2 vezes? Sim, senhora. Uma vez, aproximadamente às 23h30, e novamente às 2h15. Ambas as vezes ele parecia estar sob influência de álcool. Nós negamos a entrada dele conforme as instruções. Obrigado, Marcos. Ele causou algum problema? Nada que não pudéssemos resolver. Marcos respondeu com distanciamento profissional. Embora ele tenha feito certas acusações sobre seu estado mental, ele alegou estar preocupado com seu bem-estar. Claro que sim. Daniel não era nada senão previsível. Quando o charme falhava, ele recorria a me retratar como instável ou irracional. Uma tática que ele empregou cada vez mais ao longo dos anos. Estou perfeitamente bem, como você pode ver, eu disse com um pequeno sorriso. Embora eu aprecie a preocupação. Sim, senhora. Além disso, uma certa senhora Eleanor Harrison ligou para dizer que chegaria às 9 com a equipe de restauração. Ela perguntou se você queria que o café da manhã fosse entregue. Olhei para o relógio ornamentado no corredor. Eram apenas 7 horas. Diga a ela que sim, por favor. E peça para alguém limpar este vidro. Retirei-me para o meu escritório legitimamente recuperado, e me acomodei atrás da mesa da minha avó. Os transportadores só conseguiram remover os itens menores antes de serem parados, mas mesmo essas ausências foram profundamente sentidas. Fiz uma nota mental para inventariar tudo o que havia sido levado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Eleanor. Entrada. O advogado do Daniel ligou para o nosso esta manhã, exigindo uma audiência de emergência para reentrada em sua residência. Eu suspirei. Mais rápido do que eu esperava, mas não surpreendente. Eu digitei de volta. Com que fundamento? Sua resposta veio rapidamente. Reivindicar a coabitação estabelece o arrendamento conjunto, independentemente da escritura. Também ameaça acusações.
de violência doméstica por despejo forçado se ele não puder voltar imediatamente. Quase ri alto. Daniel, alegando violência doméstica? O homem que passou anos me menosprezando sistematicamente, que tentou me relegar a uma marquise vazando enquanto instalava sua amante em nossa casa? O que Jared disse? Perguntei, referindo-me ao advogado da nossa família. Que ele está se agarrando a qualquer coisa. A confiança é férrea, mas o advogado de Daniel está fazendo barulho sobre sua instabilidade mental e comportamento errático após seus problemas médicos no ano passado, o aborto espontâneo. Ele estava usando meu trauma físico e emocional como arma. Algo frio e duro cristalizou em meu peito. Diga ao Jared para liberar os e-mails. Eu respondi. A resposta de Eleanor foi imediata. Tem certeza? Uma vez que nos tornamos nucleares? Não. Há como voltar atrás. Olhei para o meu telefone considerando. Os e-mails entre Daniel e Richard discutindo os planos de reforma. E, o que é mais contundente, suas conversas explícitas sobre me expulsar da minha própria casa destruiriam qualquer credibilidade que Daniel pudesse ter. Eles também exporiam o papel de Richard no esquema, potencialmente prejudicando sua carreira. Ainda não. Eu alterei. Vamos ver qual é o próximo passo. Mas prepare o pacote de evidências para garantir. Precisamente às 9 horas, Eleanor chegou com o que ela chamava alegremente de equipe de restauração. Um pequeno exército de designers de interiores. Empreiteiros e especialistas em segurança, todos contratados discretamente pela Harrison Holdings. Você parece melhor do que eu esperava, observou ela, entregando-me um cappuccino do meu café favorito enquanto examinávamos a ala leste meio desmontada. Sinto-me melhor do que esperava, admiti. Há algo estranhamente libertador em finalmente reconhecer o que seu casamento se tornou. Eleanor assentiu sabiamente. Falando nisso, você deveria saber que Daniel esteve em uma grande campanha difamatória esta manhã. Ele ligou para 3 membros do conselho de sua fundação, seu médico, e até tentou entrar em contato com sua mãe em Paris. Quase engasguei com meu café. Minha mãe? Por que diabos? Aparentemente para expressar graves preocupações sobre sua saúde mental e sugerir que talvez alguém de sua família deva ver como você está, já que você está tendo outro episódio. Outro episódio. Como se minha dor pela perda da gravidez tivesse sido alguma forma de colapso mental e não uma resposta humana normal à perda. Felizmente, continuou Eleanor, sua mãe ligou imediatamente para seu pai, que a contou. Ela está encurtando a viagem e estará em casa amanhã. Eu não esperava isso. A minha mãe, Catherine Harrison, era uma mulher formidável por mérito próprio, uma curadora de arte de renome internacional cujas exposições eram planeadas com anos de antecedência. Para ela, alterar sua programação foi algo sem precedentes. Isso não é necessário, protestei. Estou perfeitamente bem cuidando disso sozinho. Eleanor me lançou um olhar astuto. Não se trata de saber se você consegue lidar com isso, Claire. Trata-se de mostrar uma frente unida. Os Harrisons cerrando fileiras. Como se convocado por suas palavras, meu telefone tocou com o toque característico de meu pai. Claire. Ele começou sem preâmbulos. Daniel está tentando acessar as contas da Harrison Holdings. Meu sangue gelou. O quê? Como? Alegando que tem autoridade conjunta como seu cônjuge. Tentou sacar uma quantia bastante substancial da conta operacional da fundação. Felizmente, Mônica da First Federal reconheceu a irregularidade e me contatou diretamente. Mônica Jensen. Foi banqueira privada da nossa família durante décadas. Outro relacionamento que Daniel tentou explorar. Isso está ficando fora de controle, murmurei, observando enquanto a equipe de restauração começava a devolver cuidadosamente os móveis deslocados ao seu devido lugar. O que ele está tentando realizar? Meu palpite? Ele está desesperado, respondeu meu pai. O homem acabou de perder seu vale-refeição e sua fachada de sucesso de uma só vez. Ele está lutando.
Deveríamos ficar preocupados? Sobre o dinheiro? Não, já bloqueei tudo. Sobre o próprio Daniel? Meu pai fez uma pausa. Possivelmente. Homens desesperados fazem coisas desesperadas, Claire. Essa equipe de segurança permanece no local até que isso seja resolvido. Depois de desligarmos, juntei-me a Eleanor na sala de estar, onde ela dirigia a colocação de um sofá antigo restaurado. Daniel está tentando acessar as contas da fundação. Informei-a calmamente. Ela assentiu, sem surpresa. Eu esperava isso. É por isso que congelei todas as contas esta manhã, exceto as essenciais operacionais. Nada será processado sem autenticação. Dupla de você e de seu pai. Olhei para ela com uma nova apreciação. Eleanor sempre foi eficiente, mas sua visão nesta situação era impressionante. Obrigado, eu disse simplesmente. Ela apertou meu braço. É para isso que servem os melhores amigos. Agora, vamos falar sobre o verdadeiro problema. Daniel ainda tem as chaves da casa. Marcos trocou as fechaduras ontem à noite. Assegurei a ela. Acesso eletrônico? O sistema de segurança? Eu hesitei. Não sei se ele tem os códigos. Eleanor já estava digitando em seu tablet. Teremos todo o sistema substituído hoje. Sem chances. Ao meio-dia, a casa fervilhava de atividade. A equipe de restauração fez progressos significativos, devolvendo a ala leste ao seu estado anterior. A empresa de sistemas de segurança estava instalando um substituto de última geração, e uma discreta equipe de contabilidade forense estava vasculhando 10 anos de registros financeiros em busca de quaisquer outras irregularidades que Daniel pudesse ter arquitetado. Eu estava revisando as descobertas preliminares em meu escritório quando Marcos apareceu na porta. Senhora Harrison, o Sr. Harper está no portão novamente. Desta vez com seu advogado. Troquei um olhar com Eleanor, que trabalhava ao meu lado. O que exatamente ele quer? Ele está exigindo entrada para coletar bens pessoais de valor significativo. Seu advogado está citando algum estatuto sobre objetos pessoais. Quais objetos pessoais? Eu perguntei incrédula. Ele levou suas roupas e itens pessoais ontem. Ele mencionou especificamente arte e itens colecionáveis, respondeu Marcos. Afirma que foram comprados com fundos separados dele. Quase ri. A única arte em nossa casa, na minha casa, eram peças da família Harrison e obras que adquiri através das conexões de minha mãe no mundo da arte. Daniel não conseguia distinguir um Monet de um Manet. Grave a interação. Instruí. Diga a eles que qualquer propriedade pessoal legítima pode ser discriminada e submetida aos nossos advogados para verificação e devolução. Marcos assentiu e recuou. Leonor ergueu uma sobrancelha. Arte e itens colecionáveis? Ela repetiu com ceticismo. Ele está pescando, respondi, voltando aos registros financeiros. Procurando por qualquer coisa que ele possa reivindicar como seu. Bem, ele está prestes a ficar desapontado. Esses relatórios preliminares mostram que ele não contribuiu com 1 centavo para as despesas domésticas em quase 3 anos. Tudo, desde a hipoteca, que foi paga há 5 anos, de qualquer maneira, até os serviços públicos e o jardineiro, veio diretamente de suas contas. Eu não fiquei surpreso. Daniel foi gradualmente transferindo as responsabilidades financeiras para mim durante todo o nosso casamento, sempre com desculpas plausíveis. Sua empresa estava reinvestindo os lucros. Ele estava entre grandes projetos. A carga tributária neste trimestre foi inesperada. Eu permiti tudo isso, dizendo a mim mesmo que era isso que os parceiros faziam: apoiar uns aos outros em tempos difíceis. Exceto que os tempos de vacas magras de Daniel coincidiram misteriosamente com seu perfil crescente e gastos pessoais. Cada vez mais luxuosos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. Sr. Harper ficando agitado. Fazer ameaças de expor segredos de família caso não seja permitida a entrada. Segredos de família? Que segredos Daniel imaginava que os Harrison guardavam? Manter a posição, eu mandei uma mensagem de volta. Se ele ficar agressivo, chame.
A polícia! Daniel está fazendo ameaças vagas sobre expor segredos de família. Eu disse a Eleanor, que bufou com escárnio. Que segredos? O gosto de seu pai por aquelas horríveis calças de golfe xadrez? O vício secreto de sua mãe por reality shows de TV? Os Harrisons são tediosamente honestos, e é por isso que permaneceram ricos por gerações. Ela tinha razão. Minha família tinha suas peculiaridades, mas nada remotamente escandaloso para os padrões modernos. Outra mensagem de Marcos. Sr. Harper e advogado partindo. Diz, isso não acabou. Claro que não, murmurei. Eleanor olhou para o relógio. O serralheiro já deve ter terminado. Quer fazer uma inspeção de segurança? Estávamos na metade da inspeção quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Claire Harrison. Respondi, já tendo decidido reivindicar meu nome de solteira em todos os aspectos da minha vida. Senhora Harrison, aqui é o detetive. Walsh da Polícia do Condado. Estou ligando para tratar de um exame de bem-estar solicitado por seu marido, Daniel Harper. Fechei os olhos brevemente, reprimindo minha irritação. Estou perfeitamente bem, detetive. Como tenho certeza que você pode ouvir. Sim, senhora. O protocolo exige que sigamos esses pedidos, especialmente dadas as preocupações do Sr. Harper sobre o seu estado mental após dificuldades médicas. Então, Daniel levou seu desempenho à polícia. Previsível, mas ainda assim irritante. Eu entendo, detetive. Você gostaria de verificar meu bem-estar pessoalmente? Ficarei feliz em acomodar. Houve uma breve pausa. Isso não será necessário, senhora. O Sr. Harper também mencionou preocupações sobre ter acesso negado à sua residência. Esta residência pertence exclusivamente a mim, respondi calmamente. Está na minha família há gerações e atualmente está guardado no Harrison Family Trust. O Sr. Harper não tem direito legal sobre ele, como seus advogados sem dúvida já descobriram. Quanto aos seus pertences pessoais, ele teve ampla oportunidade de recolhê-los, e arranjos podem ser feitos através de nossos respectivos advogados para qualquer coisa que ele possa ter esquecido. Outra pausa. Entendo. E as alegações de instabilidade mental? São falsos e potencialmente difamatórios, eu disse com firmeza. Recentemente descobri a infidelidade e as impropriedades financeiras do meu marido, detetive. Suas acusações são claramente uma retaliação. Eu ficaria feliz em fornecer documentação de meus médicos confirmando minha boa saúde mental, embora eu considere o pedido invasivo e inapropriado. Isso não será necessário, Sra. Harrison. Obrigado por esclarecer a situação. Depois de encerrar a ligação, me virei para Eleanor com um suspiro. Daniel me denunciou à polícia para uma verificação de bem-estar. Ele está alegando que sou mentalmente instável. A expressão de Eleanor escureceu. Isso é baixo, mesmo para ele. É desesperador, corrigi. E totalmente esperado. Ele perdeu o controle da narrativa e está se debatendo. Mesmo assim, disse Eleanor pensativa, deveríamos nos antecipar a isso. Se ele estiver disposto a envolver a polícia, poderá tentar outros caminhos. Intervenção médica, talvez. Um calafrio percorreu meu corpo. Você acha que ele tentaria me internar ou algo igualmente dramático? Acho que ele é um homem que perdeu o acesso a um estilo de vida muito confortável e a recursos substanciais. Não há como dizer o que ele poderá tentar. Eleanor já estava digitando em seu tablet. Estou pedindo ao Dr. Matthews que prepare uma avaliação psicológica atual confirmando sua saúde mental estável. É melhor prevenir do que remediar. O Dr. Matthews foi o terapeuta que me ajudou nas consequências do meu aborto. Ela sabia melhor do que ninguém como o comportamento de Daniel contribuiu para o meu estresse durante aquele período. No final da tarde, a casa estava protegida com novas fechaduras e um sistema de segurança de última geração. A equipe de Inodzio Restauração fez progressos notáveis, apagando a maioria dos sinais das tentativas de reforma de Daniel. Meu escritório foi totalmente restaurado, a mesa da minha avó de volta ao seu devido lugar.
Eu estava me preparando para revisar mais documentos financeiros quando uma notificação apareceu na tela do meu computador. Alguém estava tentando acessar minha conta de e-mail pessoal de um dispositivo não reconhecido. Eleanor. Eu liguei, olhando para a tela sem acreditar. Ela entrou correndo, analisando a situação de relance. Isso é... Daniel tentando hackear meu e-mail? Sim. Observei os protocolos de segurança entrarem em ação, bloqueando a tentativa. Quão desesperado ele está? A expressão de Eleanor era sombria. Aparentemente, desesperado o suficiente para cometer crimes informáticos. Deixe-me ligar para a nossa equipe de segurança de TI. Enquanto ela saiu para fazer a ligação, recostei-me na cadeira, verdadeiramente perturbado pela primeira vez. O comportamento de Daniel estava piorando além do que eu esperava. O homem com quem me casei era calculista e às vezes manipulador, mas essa abordagem frenética e dispersa para recuperar o controle foi inesperada. Meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que ganhou, mas não tem ideia do que está por vir. Eu construí essa vida também. É meu tanto quanto seu. Daniel. Usando um novo número para contornar meus bloqueios. Mostrei a mensagem para Eleanor quando ela voltou. Sua mandíbula apertou. É isso. Vou ligar para Vincent. Vincent Chen era o chefe da equipe de investigação privada da Harrison Holdings. Um recurso que meu pai afirmava ser essencial para uma família com riqueza significativa e interesses comerciais. Sempre achei a existência dele um pouco paranoica, mas agora estava grata. Isso é realmente necessário? Perguntei, embora com menos convicção do que poderia ter tido naquela manhã. Claire, ele está piorando, disse Eleanor com firmeza. Hacking de e-mails, relatórios policiais, mensagens de texto ameaçadoras. Essas não são ações de alguém que aceitará a derrota com elegância. Ela estava certa, é claro. O orgulho de Daniel foi ferido, os seus planos frustrados, o seu estilo de vida confortável ameaçado. Homens como Daniel não escaparam simplesmente de tais perdas. Vincent chegou dentro de uma hora. Um homem franzino e modesto que desmentia sua reputação como um dos investigadores particulares mais eficazes da Costa Leste. Senhora Harrison, ele me cumprimentou com um aceno respeitoso. Eu entendo que você está enfrentando algumas dificuldades com seu ex-marido. Isso é o mínimo, Eleanor interrompeu, mostrando-lhe a ameaçadora mensagem de texto. Ele também tentou acessar contas de e-mail pessoais, fez denúncias falsas à polícia e tentou sacar fundos da fundação. Vincent absorveu esta informação sem reagir. Ele fez alguma ameaça específica de dano físico? Não explicitamente, admiti. É mais. Implícito. E esse Richard Wellington, o arquiteto? Qual é a sua posição nisso tudo? Eu hesitei. Não tenho muita certeza. Ele pareceu genuinamente surpreso ao saber a verdade sobre a propriedade da casa. Daniel pode tê-lo enganado tanto quanto tentou me manipular. Vincent fez uma anotação. Gostaria de estabelecer vigilância sobre ambos, com sua permissão. Protocolo padrão nessas situações. Documentação de movimentos, comunicações, possíveis indicadores de escalada. Parecia extremo, mas os acontecimentos do dia me deixaram abalado. Se você acha que é necessário, é melhor ter informações. Que não precisamos do que precisar de informações que não temos, respondeu Vincent suavemente. Também designarei segurança pessoal para você quando sair da propriedade. Discreto, mas eficaz. Depois que Vincent saiu para fazer os preparativos, me vi no que havia sido o escritório da casa de Daniel, agora desprovido de sua presença. A sala parecia maior de alguma forma, como se seu ego tivesse ocupado fisicamente o espaço. Eleanor apareceu na porta. O voo da sua mãe chega amanhã às 8 da manhã. Seu pai vai mandar o carro. Balancei a cabeça distraidamente, passando os dedos pelas estantes vazias onde os livros de referência de arquitetura de Daniel estavam expostos. Livros que comprei para ele ao longo dos anos, cuidadosamente selecionados para apoiar sua carreira e seus interesses. Alguma coisa disso foi real?
Ou eu teria sido simplesmente um trampolim conveniente para suas ambições? Claire, Eleanor disse gentilmente. Você deveria descansar. Foi um dia cansativo. Não consigo parar de pensar em Richard, admiti. Ele era apenas um peão no jogo de Daniel? Ou um participante ativo? Isso importa? Eleanor perguntou pragmaticamente. De qualquer forma, ele estava disposto a se mudar para a casa de outra mulher. A sua casa, sob falsos pretextos. Ela tinha razão. Quer Richard estivesse totalmente informado, ou parcialmente, enganado, ele estava disposto a participar da ficção que Daniel criara. Meu telefone tocou com uma notificação por e-mail. Era do advogado da nossa família, Jared Mills. Clara. O advogado de Daniel solicitou formalmente uma audiência de emergência para a reentrada temporária na propriedade da Harrison House, citando interesses financeiros substanciais e ativos, adquiridos em conjunto, remanescentes no local. A audiência está marcada para amanhã, às 14 horas. Preparei nossa resposta com base nos documentos fiduciários e no acordo pré-nupcial. Dada a natureza das suas reivindicações, recomendo que apresentemos também provas dos pedidos de licença fraudulentos e das tentativas de impropriedades financeiras. Por favor, me ligue pela manhã para discutir estratégia. Cumprimentos, Jared. Mostrei o e-mail para Eleanor, que o leu com os olhos semicerrados. Interesses financeiros substanciais? Ela repetiu incrédula. O homem não contribui com 1 centavo para esta casa há anos. Que juros financeiros ele poderia reivindicar? Pensei na arte nas paredes, nas antiguidades cuidadosamente coletadas ao longo de gerações, nas reformas pagas inteiramente pelo meu fundo fiduciário. Ele está desesperado, eu disse novamente, a frase se tornando um refrão. E pessoas desesperadas fazem escolhas desprezíveis. Passei a noite revisando registros financeiros com a equipe de contabilidade forense, descobrindo padrões que deveriam ter sido óbvios anos atrás. Pequenos saques de contas conjuntas que somavam somas substanciais. Cobranças de cartão de crédito em restaurantes que nunca visitei. Hotéis em cidades que Daniel afirmava visitar para conferências de trabalho. Presentes que nunca recebi. A evidência da sua infidelidade e da sua exploração financeira foi esmagadora quando me permiti ver. À meia-noite a casa estava silenciosa. A equipe de segurança manteve suas posições externas, trocando de turno com precisão militar. A equipe de restauração havia partido, prometendo retornar pela manhã para concluir os trabalhos. Eleanor foi para casa com relutância depois de me prometer que eu ligaria imediatamente se algo preocupante ocorresse. Sozinho no meu quarto agora, não o nosso, coloquei o pijama e me preparei para dormir, tentando processar o turbilhão em que minha vida se tornou em apenas 48 horas. Meu telefone tocou com uma última notificação por e-mail do dia, de Richard Wellington. Hesitei antes de abri-lo, sem saber o que o jovem arquiteto poderia ter a dizer que eu gostaria de ouvir. Senhora, quero pedir desculpas pelo meu papel no que deve ter sido uma situação profundamente dolorosa para você. Eu não estava totalmente ciente das circunstâncias relativas à sua casa ou ao seu casamento, embora isso não seja desculpa para minhas ações. Daniel representou nosso relacionamento e sua situação conjugal de forma muito diferente da realidade que presenciei ontem. Embora isso não me isente de responsabilidade, quero que você saiba que eu nunca teria participado se tivesse entendido a verdade. Cortei todos os vínculos pessoais e profissionais com Daniel, com efeito imediato, e apresentei minha demissão da empresa. Cooperarei plenamente com quaisquer procedimentos legais, se necessário, embora espere que não chegue a esse ponto. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas por qualquer dor que causei. Ricardo Wellington Lee, o e-mail 2 vezes tentando avaliar sua sinceridade. Parecia genuíno. A linguagem estranha e formal de alguém profundamente envergonhado e tentando fazer as pazes sem dar desculpas. Se era remorso verdadeiro ou simplesmente autopreservação diante de possíveis consequências profissionais,
Eu não tinha certeza. Mas era algo. Um reconhecimento de um erro que Daniel nunca ofereceria. Eu não respondi. Não havia nada a dizer que não o absolvesse facilmente ou o condenasse com muita severidade. Em vez disso, encaminhei o e-mail para Vincent Chen, aumentando a documentação crescente da situação. Quando finalmente me deitei para dormir, meu telefone tocou pela última vez. Outra mensagem do novo número de Daniel. Você acha que isso acabou porque tem os advogados e o dinheiro do papai? Amanhã, todos saberão a verdade sobre a perfeita Claire Harrison. Durma bem. Olhei para o teto, me perguntando que verdade Daniel imaginava possuir. Seja o que for, eu enfrentaria isso amanhã. Com a minha família atrás de mim, com a lei ao meu lado, com a verdade real, como meu escudo. Deixe-o vir com suas acusações desesperadas e ameaças vazias. Eu era Claire Elizabeth Harrison, e passei muitos anos me tornando pequena para acomodar o ego de Daniel Harper. Esses dias acabaram. O amanhã traria seus próprios desafios. A audiência judicial. O retorno da minha mãe. Qualquer que fosse o esquema desesperado que Daniel estava tramando em seu orgulho ferido. Mas esta noite, nesta casa que finalmente era, indiscutivelmente só minha, eu descansaria. E amanhã eu me levantaria pronto para recuperar não apenas minha casa, mas também minha identidade, minha voz e meu futuro. O que quer que Daniel planejasse jogar em mim, eu estaria pronto. Amanhã chegou com muita atividade. Eu mal tinha terminado minha primeira xícara de café quando a campainha tocou, anunciando a chegada de minha mãe 1 hora antes do esperado. Catherine Harrison entrou no hall de entrada com a presença inconfundível que intimidou os conselhos de administração dos museus e encantou colecionadores de arte bilionários durante décadas. Aos 68 anos, ela continuava sendo uma mulher atraente, alta e magra como eu, com cabelos grisalhos cortados em um coque preciso que emoldurava suas feições elegantes. Claire, ela disse, me abraçando com força. Eu vim assim que pude. Você não precisava encurtar sua viagem, protestei, embora estivesse secretamente aliviado ao vê-la. Tenho tudo sob controle. Minha mãe me segurou com os braços estendidos. Seus olhos penetrantes não deixavam escapar nada. Então, entendo. Você parece melhor do que eu esperava. Eu ri baixinho. Isso é exatamente o que Eleanor disse ontem. Grandes mentes, respondeu minha mãe com um pequeno sorriso. Agora, mostre-me o que aquela doninha tentou fazer na casa. Da minha família. Conduzia pela casa, apontando onde Daniel havia começado as reformas e explicando seus grandes planos de transformar a Harrison House na residência Wellington. A expressão da minha mãe ficou cada vez mais estrondosa. Que audácia, ela murmurou, passando os dedos ao longo do antigo lambril que Daniel havia marcado para remoção. Seu avô encomendou isto a artesãos italianos em 1952. É insubstituível. Daniel nunca se importou com a história, admiti. Ele chamou de datado e abafado. Disse que ninguém mais projetava casas dessa maneira. Ninguém mais tem habilidade ou paciência, corrigiu minha mãe. É por isso que essas casas são inestimáveis. O patrimônio não pode ser replicado ou produzido em massa. Não importa quão talentosos os arquitetos de hoje pensem que são. Terminamos o passeio no meu escritório, agora totalmente restaurado ao seu estado anterior. Minha mãe se acomodou em uma das cadeiras para visitantes enquanto eu ocupei meu lugar atrás da mesa da minha avó. Seu pai me contou tudo, disse ela com a voz gentil, mas firme. Os documentos falsos, os empréstimos, a tentativa de empurrá-lo para a marquise. Balancei a cabeça, me surpreendendo com o quão clínico eu poderia ser sobre isso agora. Daniel viu uma oportunidade e aproveitou-a. Ele vem se posicionando para isso há anos. Eu só não queria ver. Não, minha mãe disse bruscamente. Não se culpe pela traição dele. Você confiou em seu marido como deveria ter sido capaz de fazer. As ações dele são exclusivas dele.
Havia sabedoria em suas palavras, embora ainda fosse difícil me isentar totalmente de responsabilidade. Eu ignorei os sinais, dei desculpas, permiti que ele tomasse conta gradualmente da minha vida. A audiência é às 2, eu disse, mudando de assunto. Jared acha que Daniel tentará alegar que tem interesses financeiros na casa, apesar do acordo pré-nupcial. Minha mãe bufou delicadamente. Com base em quê? O homem não contribuiu significativamente para nada, exceto para seu próprio guarda-roupa, desde o dia em que você se casou com ele. Jared acha que reivindicará patrimônio líquido, que sua experiência em design e conexões profissionais aumentaram o valor da propriedade. Sua experiência em design, minha mãe repetiu com desdém. O homem queria arrancar o artesanato centenário e substituí-lo por qualquer bobagem modernista estéril que esteja na moda atualmente. Verdade. Ele diminuiu o valor histórico da propriedade. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou com o número de Jared. Claire, ele começou sem preâmbulos. Temos um problema. O advogado de Daniel acaba de entrar com uma moção de emergência alterada. Ele agora está alegando que você é mentalmente incompetente para administrar seus próprios assuntos, devido à depressão profunda e não tratada após falhas reprodutivas. O sangue foi drenado do meu rosto. Ele está usando meus abortos contra mim? A cabeça da minha mãe se ergueu, seus olhos brilhando de raiva. Fica pior. Jared continuou severamente. Ele está solicitando tutela temporária sobre seus assuntos financeiros, alegando que você tem tomado decisões erráticas e irracionais que ameaçam seu patrimônio. Ele apresentou depoimentos de 2 médicos sugerindo que você precisa de avaliação psiquiátrica. Que médicos? Eu exigi. Nunca fui tratado de nenhuma condição psiquiátrica. Um é o Dr. Elliot Benson, o outro é o Dr. Thomas Webb, ambos psiquiatras. Balancei a cabeça, perplexo. Nunca ouvi falar de nenhum deles. Minha mãe já estava no tablet, os dedos voando pela tela. Elliot Benson, ela murmurou. Especializado em trauma reprodutivo e aconselhamento de luto. Thomas Webb, principalmente psiquiatria geriátrica e avaliações de competência. Ela olhou para cima, os olhos estreitados. Nenhum dos dois jamais tratou você. Como eles? Poderiam apresentar depoimentos sobre meu estado mental? Eu perguntei, lutando para entender este último ataque. Eles os formularam com cuidado, explicou Jared, com base na apresentação do caso e na sintomatologia descrita pelos cônjuges. Essencialmente, Daniel descreveu seus supostos sintomas a esses médicos, que então forneceram avaliações hipotéticas. Isso não pode ser legal, eu disse. É certamente antiético, concordou Jared. Mas em audiências de tutela, de emergência, os tribunais às vezes aceitam avaliações preliminares enquanto se aguarda uma avaliação completa. Daniel está tentando ganhar tempo e obter controle temporário. Minha mãe estava incandescente de raiva. Isso é mais do que desprezível até mesmo para ele. Usar o trauma reprodutivo de Claire como arma? Isso nos leva a um juiz hoje, disse Jared pragmaticamente. O que significa que podemos apresentar imediatamente as nossas provas da falsificação e das impropriedades financeiras de Daniel, em vez de esperar por uma data de audiência posterior. O que precisamos fazer? Perguntei, forçando-me a focar em soluções, em vez de na traição ardente de Daniel, usando minhas experiências mais dolorosas contra mim. Dr. Matthews precisa aparecer pessoalmente, respondeu Jared. O testemunho dela como seu verdadeiro terapeuta terá um peso significativo. Também precisamos de registros médicos de seu ginecologista confirmando que sua recuperação física foi completa e sem complicações. Minha mãe já estava fazendo ligações, com a voz nítida e autoritária, enquanto providenciava a agilização da documentação necessária. Claire, continuou Jared com a voz mais gentil. Preciso perguntar diretamente a você. Há alguma coisa em seu histórico médico que Daniel possa potencialmente distorcer? Algum medicamento, qualquer terapia,
algum momento de sofrimento emocional. Compreensível que ele possa transformar em algo mais sinistro? Pensei com cuidado. Depois do segundo aborto, me foi prescrito um medicamento ansiolítico leve por algumas semanas. E consultei o Dr. Matthews semanalmente durante vários meses. Mas nunca fui hospitalizado por motivos psiquiátricos. Nunca fui diagnosticado com depressão clínica. Nunca considerei automutilação. Bom, e você tem tomado algum medicamento recentemente? Qualquer coisa que possa aparecer em um teste de drogas, se for solicitado? Não, nada, assegurei-lhe. Não, preciso de medicação há mais de um ano. Excelente! Mais uma coisa. Daniel está alegando que você tem sido errático e paranoico, citando sua decisão de mudar as fechaduras e contratar segurança como evidência de deterioração do estado mental. Não pude evitar a risada amarga que me escapou. Depois que ele tentou mudar sua amante para minha casa? Depois de falsificar minha assinatura em documentos de empréstimo? Depois de hackear meu e-mail e enviar mensagens ameaçadoras? Essas ações parecem perfeitamente racionais para mim. Para qualquer pessoa razoável, sim, concordou Jared. Mas precisamos estar preparados para que ele pinte você como uma reação exagerada a uma simples disputa conjugal. Ao meio-dia, meu pai chegou, completando a fortaleza da família ao meu redor. Ele me abraçou com força, sua colônia familiar trazendo um conforto inesperado. Falei com o juiz Carson, disse ele sem preâmbulos. Não sobre os detalhes do caso, acrescentou rapidamente, notando a sobrancelha levantada de Jared. Mas, para garantir que ele esteja ciente das possíveis preocupações éticas relacionadas aos depoimentos psiquiátricos. Julian Carson foi colega de classe do meu pai em direito de Yale antes de passar para a magistratura. A amizade deles gerou acusações ocasionais de influência ao longo dos anos, embora meu pai sempre tivesse sido escrupuloso em manter limites apropriados. William, advertiu minha mãe, precisamos ter cuidado com qualquer aparência de... De quê, Catarina? Meu pai interrompeu. De proteger nossa filha de um predador usando o sistema legal como arma? Eu simplesmente lembrei Julian da reputação de longa data de integridade da família Harrison e das recentes atividades financeiras suspeitas de Daniel. Os fatos falam por si. Eleanor chegou em seguida, carregando um portfólio elegante contendo o que ela chamava de opção nuclear. Documentação completa das impropriedades financeiras de Daniel, comunicações com Richard sobre a reforma da casa e evidências de suas tentativas de acessar as contas da Harrison Holdings após ser removido da propriedade. Não deveríamos precisar de tudo isso, advertiu Jared enquanto revisávamos os materiais. O pedido de tutela é tão obviamente retaliatório que o juiz deveria rejeitá-lo imediatamente assim que o Dr. Matthews testemunhar. É melhor ter e não precisar, respondeu Eleanor, repetindo a filosofia de Vincent Chen do dia anterior. Enquanto nos preparávamos para partir para o tribunal, o próprio Vincent me ligou com uma atualização que me deixou momentaneamente sem palavras. Daniel passou a noite no The Madison Hotel com uma mulher que não era Richard Wellington, relatou. Ele. Temos documentação. Coloquei a chamada no viva voz para que os outros pudessem ouvir. Não Richard. Quem então? O nome dela é Sophia Verlaine. Ela é assistente jurídica no escritório de advocacia de Daniel. Com base em nossa pesquisa preliminar, eles se reúnem regularmente há aproximadamente 4 meses. Troquei olhares incrédulos com minha mãe e Eleanor. Então Richard não era seu único companheiro? Aparentemente não, confirmou Vincent. Ainda estamos coletando informações, mas parece que o Sr. Harper tem estado bastante ocupado socialmente, embora alegue trabalhar até tarde. Depois de encerrar a ligação, sentei-me pesadamente na cadeira. Ele teve vários casos ao mesmo tempo, e ainda teve a audácia de tentar mudar uma de suas amantes para minha casa. A expressão do meu pai era sombria. O homem não tem vergonha, mas isso pode realmente nos ajudar hoje. Isso prejudica ainda mais a sua credibilidade. O caminho até o tribunal foi tenso. Nosso pequeno comboio de carros pretos atraiu olhares curiosos quando paramos na entrada.
A notícia da audiência de emergência aparentemente vazou. Vários jornalistas estavam reunidos nos degraus do tribunal, embora parecessem não ter certeza de quem procuravam. Isso mudou no momento em que minha mãe saiu do carro da frente. Catherine Harrison foi instantaneamente reconhecida por anos de fotografias da sociedade e cobertura artística. Uma onda de excitação percorreu a pequena multidão quando as câmeras começaram a clicar. Senhora Harrison, aqui! Catherine, é verdade que o casamento da sua filha está acabando? Minha mãe os ignorou com facilidade, criando uma barreira, protetora quando emergi atrás dela. Eleanor flanqueou meu outro lado, enquanto meu pai e Jared seguiram de perto. Juntos, subimos os degraus da formação, uma frente unida da dignidade de Harrison. Lá dentro, fomos direcionados para a sala C, onde Daniel já estava esperando com seu advogado, um homem bem vestido que reconheci como Maxwell Thornton, conhecido por lidar com divórcios de alto perfil para clientes ricos. O próprio Daniel parecia polido, mas tenso, a fachada confiante minada pela tensão visível em sua mandíbula e pela escuridão sob seus olhos. Nossos olhos se encontraram brevemente do outro lado da sala. Seu olhar não continha nenhum calor, nenhum arrependimento, apenas cálculo e raiva latente. Eu me virei, concentrando-me em organizar meus documentos em nossa mesa. O Dr. Matthews chegou momentos antes da audiência ser iniciada, sentando-se ao meu lado com um sorriso tranquilizador. Eu trouxe tudo, ela sussurrou, dando um tapinha na pasta de couro desgastada. Registros completos de tratamento, notas contemporâneas e minha avaliação profissional do seu estado mental atual. O juiz Carson entrou, um homem alto com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Ele examinou brevemente a sala do tribunal antes de se sentar. Estamos aqui para tratar do caso Harper v. Harrison Harper, começou ele, revendo os documentos que tinha diante de si. Sr. Thornton, entendo que seu cliente está buscando uma tutela temporária de emergência sobre os assuntos financeiros da Sra. Harrison Harper, alegando preocupações sobre sua competência mental. Isso está correto? Maxwell Thornton levantou-se suavemente. Isso é correto, meritíssimo. Meu cliente tem observado um comportamento cada vez mais errático de sua esposa após um trauma reprodutivo significativo. Ele está profundamente preocupado com o bem-estar dela e com a proteção de seus bens conjugais. Bens conjugais, repetiu o juiz Carson, olhando por cima dos óculos de leitura. Vejo nestes documentos que a propriedade em questão, Harrison House, é propriedade exclusiva da Sra. Harrison Harper e está na família dela há gerações. Isso é contestado? Meritíssimo. Embora a escritura possa estar em nome da Sra. Harrison Harper, meu cliente contribuiu substancialmente para a manutenção e o valor da propriedade por meio de sua experiência profissional como arquiteto. Além disso, como marido dela, ele estabeleceu direitos de locação independentemente da escritura. O juiz Carson virou-se para Jared. Sr. Mills, sua resposta? Jared se levantou. Meritíssimo, esta petição de emergência é uma tentativa transparente do Sr. Harper de obter o controle de bens que são indiscutivelmente propriedade separada sob o acordo pré-nupcial assinado por ambas as partes. Quanto ao estado mental da Sra. Harrison, temos seu terapeuta presente para testemunhar sua mente sã e estabilidade emocional. O juiz assentiu. Vamos abordar primeiro a questão da competência mental, já que essa é a base para a petição de emergência. Sr. Thornton, você apresentou depoimentos do Dr. Elliot Benson e do Dr. Thomas Webb, sugerindo que a Sra. Harrison Harper requer avaliação psiquiátrica. Algum desses médicos já tratou ou até conheceu a Sra. Harrison Harper? Thornton mudou ligeiramente de posição. Não diretamente, meritíssimo. Eles forneceram opiniões profissionais baseadas na sintomatologia descrita pelo Sr. Harper, que viveu com a Sra. Harrison Harper por 10 anos e observou seu comportamento em primeira mão. A expressão do juiz Carson permaneceu neutra, mas seu tom se aguçou. Então estas são essencialmente avaliações de segunda mão, baseadas unicamente nas descrições do Sr. Harper?
Com todo o respeito, meritíssimo, as observações conjugais são muitas vezes críticas na identificação de padrões de comportamento preocupantes. O Sr. Harper testemunhou o declínio da Sra. Harrison Harper após seu segundo aborto, incluindo períodos de retraimento, volatilidade emocional e, mais recentemente, comportamento paranoico, trocando fechaduras, contratando guardas de segurança e fazendo acusações infundadas. Senti minhas bochechas queimarem por ter minha dor particular dissecada tão clinicamente, mas mantive minha expressão composta. Dr. Matthews estendeu a mão por baixo da mesa para apertar minha mão brevemente em apoio. O juiz Carson voltou-se para a nossa mesa. Sr. Mills, a Sra. Harrison Harper tem um profissional de saúde mental que possa tratar essas preocupações diretamente? Sim, meritíssimo. A doutora Elizabeth Matthews tem sido terapeuta da Sra. Harrison Harper nos últimos 2 anos. Ela está preparada para testemunhar sobre o estado mental da Sra. Harrison Harper. O juiz assentiu. Dr. Matthews, por favor, aproxime-se e preste juramento. O que se seguiu foram 20 minutos do testemunho profissionalmente mais devastador que eu poderia ter imaginado que Daniel suportaria. A doutora Matthews, com seus 30 anos de experiência clínica e credenciais incontestáveis, desmantelou sistematicamente todas as afirmações sobre meu estado mental. A Sra. Harrison demonstrou notável resiliência em circunstâncias extremamente difíceis, testemunhou ela. Longe de exibir paranoia, suas ações recentes, proteger sua propriedade depois de descobrir a tentativa de seu marido de reformar sem seu consentimento e transferir outra pessoa para sua casa, mostram um comportamento de autoproteção apropriado em resposta a ameaças genuínas. E essas ameaças, sugeriu o juiz Carson, eles estão documentados? Extensivamente, confirmou o Dr. Matthews. A Sra. Harrison me forneceu e-mails entre seu marido e seu associado discutindo planos para redesenhar a casa de sua família. Sem seu conhecimento, pedidos de autorização forjados e tentativas de acessar suas contas financeiras após ser removida da propriedade. O rosto de Daniel ficou cada vez mais vermelho enquanto o Dr. Matthews falava. Pude ver seus punhos cerrados, sob a mesa, seu advogado inclinando-se ocasionalmente para sussurrar em seu ouvido com urgência. Meritíssimo, interrompeu Thornton. Essas supostas ameaças são simplesmente tentativas de um marido de melhorar uma residência compartilhada e acessar recursos compartilhados. A interpretação da Sra. Harrison Harper dessas ações como ameaçadoras demonstra ainda mais seu julgamento comprometido. O juiz Carson lançou um olhar ponderado para Thornton. Advogado, você está sugerindo que solicitar licenças de construção usando uma assinatura falsa é um comportamento conjugal normal? Disputamos a caracterização de qualquer assinatura como forjada, meritíssimo. O Sr. Harper deu consentimento implícito como cônjuge da Sra. Harrison Harper para administrar as melhorias domésticas. Eu não pude conter meu escárnio incrédulo, ganhando um olhar penetrante de Jared. O juiz Carson, no entanto, pareceu partilhar do meu sentimento. Consentimento implícito para falsificar assinaturas em documentos oficiais? Ele perguntou cético. Essa é uma nova teoria jurídica, Sr. Thornton. A audiência continuou com Thornton tentando retratar Daniel como um marido preocupado, enquanto Jared metodicamente apresentava evidências de seu comportamento real. As falsificações, os pedidos de empréstimo não autorizados, a tentativa de transferir a casa de minha família para a propriedade conjunta sem meu conhecimento ou consentimento. Quando Jared apresentou a troca de e-mails entre Daniel e Richard, discutindo planos para reformar a Harrison House sem levar em consideração meus desejos ou presença, a sala do tribunal ficou visivelmente tensa. Claire não será um problema. Ela nunca é. Jared leu em voz alta o e-mail. Confie em mim. Ela não tem ideia do que está na escritura. Quando ela descobrir, será tarde demais. Daniel mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, evitando contato visual com o juiz. Seu advogado parecia cada vez mais tenso, mexendo em papéis.
e sussurrando com urgência para seu cliente. Meritíssimo. Thornton tentou novamente. Esses e-mails estão sendo tirados do contexto. O Sr. Harper estava simplesmente tentando proteger sua esposa do estresse do planejamento da reforma, dado seu frágil estado emocional. Sr. Thornton, interrompeu o juiz Carson, sua paciência visivelmente diminuindo. Já ouvi o suficiente sobre o supostamente estado emocional frágil da Sra. Harrison Harper. A doutora Matthews testemunhou de forma convincente sobre a mente sã de seu cliente e as respostas apropriadas ao que parece ser uma quebra significativa de confiança. Ele se virou para se dirigir às duas mesas. Com base nas evidências apresentadas, estou negando a petição de tutela temporária. Não há nenhuma evidência confiável de que a Sra. Harrison Harper seja mentalmente incompetente ou incapaz de administrar seus próprios assuntos. Além disso, estou concedendo uma ordem de restrição temporária, impedindo o Sr. Harper de entrar na Harrison House ou de tentar acessar as contas financeiras da Sra. Harrison Harper, enquanto se aguarda o processo de divórcio completo. Daniel levantou-se. Isso é um absurdo! Essa é a minha casa também! Sr. Harper, advertiu o juiz Carson. Controle-se ou mandarei removê-lo. Daniel se acalmou, mas a raiva em seus olhos era inconfundível. Thornton colocou uma mão em seu braço, murmurando urgentemente em seu ouvido. Meritíssimo, disse Jared, levantando-se. Dadas as tentativas documentadas do Sr. Harper de falsificar a assinatura da Sra. Harrison Harper e acessar suas contas de forma fraudulenta, solicitamos que o monitoramento financeiro seja implementado, para evitar novas tentativas. Assim ordenado, concordou o juiz Carson. O Sr. Harper está proibido de se representar como agente da Sra. Harrison Harper em qualquer capacidade financeira ou legal. Além disso, dada a gravidade das alegações de falsificação, estou encaminhando este assunto ao gabinete do promotor público para revisão. O rosto de Daniel ficou pálido. Acusações criminais? Por tentar reformar minha própria casa? Por falsificação, Sr. Harper, corrigiu o juiz com firmeza. E potencialmente fraude, dependendo do que a investigação do promotor revelar. Quando o juiz Carson proferiu a sua decisão final, sentiu uma estranha mistura de vingança e tristeza. Este desmantelamento público do caráter e da credibilidade de Daniel deveria ter parecido triunfante, mas em vez disso, simplesmente sublinhou a profunda traição da última década. Fora do tribunal, os repórteres se multiplicaram, espalhando-se a notícia sobre o desenrolar do caso de grande repercussão. Eleanor organizou com eficiência nossa estratégia de saída, criando uma barreira humana ao meu redor enquanto íamos em direção à saída particular onde nossos carros esperavam. Daniel e seu advogado surgiram logo depois de nós, imediatamente cercados por jornalistas. Fiz uma pausa, observando à distância enquanto ele lutava para manter a compostura sob a enxurrada de perguntas. Sr. Harper, é verdade que você tentou mudar seu namorado para a casa da família de sua esposa? Você está enfrentando acusações criminais por falsificação? Você realmente tentou que sua esposa fosse declarada mentalmente incompetente depois que ela te pegou traindo? A imagem pública cuidadosamente cultivada de Daniel estava desmoronando diante dos meus olhos. O arquiteto polido e bem-sucedido, o charmoso marido da sociedade, substituído por um homem desesperado preso em sua própria teia de mentiras. Como se sentisse meu olhar, ele olhou para cima, nossos olhos se encontrando no saguão do tribunal. Por um breve momento, vislumbrei algo parecido com realização em sua expressão, uma compreensão de quão completamente ele havia destruído tudo o que poderíamos ter sido. Então seu advogado o puxou, empurrando-o em direção a uma saída lateral para escapar do frenesi da mídia. Claire, meu pai disse gentilmente, tocando meu cotovelo. Vamos para casa. Lar. Casa Harrison. Minha casa, mais uma vez protegida contra as maquinações de Daniel. Enquanto nosso carro se afastava do tribunal, meu telefone tocou com uma mensagem, de texto de um número desconhecido. Desta vez não o de Daniel, mas o de Richard. Eu vi a notícia. Eu sinto muito.
Seja lá o que for que valha, ele também mentiu para mim. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar a consertar isso, entre em contato. Mostrei a mensagem para Eleanor, que ergueu uma sobrancelha. Interessante. Ele parece genuinamente arrependido. Ou genuinamente preocupado com sua reputação profissional. Respondi, embora sem muita convicção. Richard parecia verdadeiramente chocado com o engano de Daniel. Talvez ambos, sugeriu. Minha mãe do banco da frente. As pessoas raramente são unidimensionais em suas motivações. Meu pai era menos filosófico. O jovem participou de uma tentativa de fraudá-lo, conscientemente ou não. Eu não me precipitaria em absolvê-lo. Olhei pela janela, observando os marcos familiares da cidade passarem enquanto voltávamos para Harrison House. A ansiedade da manhã deu lugar à exaustão, e a adrenalina da audiência finalmente desapareceu. O que acontece agora? Eu perguntei, dirigindo a pergunta a todos e a ninguém. Jared, andando em nosso carro, respondeu de forma prática. Agora prosseguimos com o divórcio. A audiência de hoje foi apenas o começo. Haverá divulgações financeiras, possivelmente depoimentos, negociações de acordo ou julgamento, se necessário. E as possíveis acusações criminais? Minha mãe perguntou. Isso depende do escritório do promotor, respondeu Jared. A indicação do juiz dá-lhes um ponto de partida, mas eles conduzirão a sua própria investigação. A falsificação de documentos oficiais é um delito grave, especialmente quando feita para obter ganhos financeiros. Vou precisar testemunhar? A ideia de reviver esta humilhação num tribunal criminal era quase demais para ser contemplada. Possivelmente, Jared admitiu. Embora possa haver provas documentais suficientes para prosseguir sem um testemunho extenso. O telefone do meu pai tocou, interrompendo a conversa. Ele respondeu, ouviu brevemente, e depois virou-se para mim com uma expressão grave. Esse foi Vincent. Daniel acabou de tentar acessar seu escritório na Fundação Harrison. Quando a entrada foi negada, ele se tornou beligerante, alegando que faz parte do conselho de administração e exigindo registros financeiros. Balancei minha cabeça em descrença. Ele nunca fez parte do conselho. Participa de eventos como meu marido, mas não tem função oficial. Vincent já notificou a segurança do prédio. Eles o estão escoltando para fora agora. Parecia que Daniel estava determinado a queimar todas as pontes, a esgotar todas as vias possíveis de ataque. Seu desespero estava se tornando cada vez mais perigoso. Talvez não fisicamente, mas certamente para minha reputação e segurança financeira. Quando nosso carro entrou na longa estrada que leva a Harrison House, fiquei impressionado ao ver a casa de minha família banhada pelo sol do fim da tarde. Pela primeira vez em anos, parecia realmente meu novamente. Não um palco para a atuação de Daniel como o arquiteto de sucesso que se casou, mas o legado que meu avô construiu e meu pai preservou para mim. O telefone de Eleanor tocou, com um alerta de notícias. Ela olhou para ele e então me entregou sem palavras. A manchete dizia: Arquiteto Daniel Harper acusado de falsificação e fraude na amarga batalha de divórcio com a herdeira Harrison. Abaixo havia uma fotografia de Daniel saindo do tribunal. Sua expressão estrondosa. Seu advogado tentando protegê-lo. Das câmeras. A história descrevia os procedimentos judiciais do dia com detalhes surpreendentes, sugerindo que alguém havia vazado informações para a imprensa. Não fomos nós, disse meu pai com firmeza, lendo por cima do meu ombro. Os Harrisons não travam nossas batalhas no tribunal da opinião pública. Talvez não, ponderou minha mãe. Mas também não deveríamos nos preocupar com o fato de a reputação de Daniel sofrer as consequências naturais de suas ações. Ao chegarmos em casa, notei um carro desconhecido estacionado perto do posto. De segurança. Um sedã modesto, em vez dos veículos luxuosos que Daniel preferia. Marcos se aproximou quando saímos do carro. Senhora Harrison, há alguém pedindo para falar com você. Ele foi bastante insistente, embora respeitasse os protocolos de segurança e concordasse em esperar fora dos limites da propriedade. Quem é?
Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Um certo Sr. Richard Wellington. Ele diz que é importante. 4 pares de olhos questionadores se voltaram para mim. Meus pais, Eleanor e Jared. Todos esperando para ver como eu reagiria a esse acontecimento inesperado. O que ele poderia querer? Meu pai perguntou com ceticismo evidente em seu tom. Pensei na mensagem de texto de Richard, em seu aparente remorso, no choque em seu rosto quando descobriu a verdade sobre Harrison House. Suponho que só há uma maneira de descobrir, eu disse, tomando minha decisão. Diga a ele que falarei com ele, mas aqui, nos meus termos, e com segurança presente. O que quer que Richard Wellington quisesse, qualquer nova complicação que ele pudesse representar neste drama que se desenrolava, eu enfrentaria isso como enfrentei todo o resto nos últimos dias. Com clareza, com dignidade e com toda a força do legado de Harrison atrás de mim. Afinal, eu não era mais a esposa complacente de Danielle Harper. Eu era Claire Elizabeth Harrison, e, em minha casa, nos meus termos, ouviria o que esse jovem tinha a dizer. Richard ficou parado, sem jeito, na sala de estar formal da Harrison House, com uma atitude muito diferente da do arquiteto confiante que chegara com Danielle dias antes. Eu trouxe isso, disse ele estendendo um drive USB. Todas as comunicações entre Danielle e eu sobre os planos de renovação. E provas de que ele falsificou registros da empresa para financiar nosso relacionamento. As revelações foram impressionantes. Danielle vinha desviando fundos de seu próprio escritório de arquitetura, apropriando-se indevidamente de fundos de clientes, manipulando orçamentos de projetos, tudo para manter sua fachada de sucesso e apoiar seus múltiplos negócios. Richard descobriu as discrepâncias enquanto trabalhava no projeto Wellington. Por que me ajudar? Perguntei. Porque eu também estava acostumado. Ele respondeu simplesmente. Danielle me prometeu parceria, reconhecimento profissional e, sim, um relacionamento, tudo construído em mentiras. As evidências fornecidas por Richard levaram a acusações criminais contra Danielle por fraude, peculato e falsificação. Sua empresa foi dissolvida sob o escândalo. Enquanto isso, reconstruí minha vida, recuperando não apenas minha casa, mas também minha voz e meu propósito. 6 meses depois, sentado em meu escritório com vista para os jardins que meu avô havia projetado, recebi a sentença final de divórcio. Danielle Harper era oficialmente meu passado. Harrison House, e meu futuro, pertencia somente a mim.